Quem foi Er na Bíblia? Será que Er realmente era uma pessoa má? O que ele fez de errado? E por que Er morreu de forma tão repentina? Essas são perguntas que quem conhece a história de Er acaba se fazendo. E no vídeo de hoje, vamos responder de forma bem simples todas essas perguntas. E para quem nunca ouviu falar sobre o personagem bíblico chamado Er, poderá descobrir a história intrigante de Er, passo a passo. Esse que foi um personagem que aparece de forma tão breve, mas marcante, nas páginas do Antigo Testamento, deixando mensagens profundas, mesmo que com poucos versículos. Sua história nos convida a refletir sobre atitudes, responsabilidade e consequências. Você vai se surpreender com os detalhes da história de Er. E olha só, no final do vídeo, ainda vamos refletir sobre 5 lições importantes que podemos tirar da história de Er. Essas lições que continuam super atuais, que nos trazem aplicações práticas para a vida e podem falar direto ao nosso coração até hoje. Então, já se prepara e vem comigo nessa jornada bíblica sobre quem foi Er na Bíblia. Vamos começar. Quem foi Er? Er foi o filho mais velho de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, o patriarca das tribos de Israel. A mãe de Er era uma mulher cananeia chamada Suá, e ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 38. Seu nome, em hebraico, significa vigilante ou desperto, embora sua história esteja longe de ser pacífica. Judá escolheu uma esposa para seu filho Er. A Bíblia diz de forma bem direta no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 6, Judá tomou uma esposa para Er, seu primogênito, o nome dela era Tamar. Ou seja, foi Judá quem escolheu Tamar para ser esposa de Er, seu filho mais velho. Esse tipo de arranjo era muito comum naquela época. Os pais costumavam escolher as esposas para seus filhos, especialmente em famílias importantes. O casamento era mais do que uma união afetiva, era um acordo familiar, social e até espiritual. Mas a Bíblia não explica exatamente por que Judá escolheu Tamar para esposa de Er, mas podemos pressupor alguns possíveis motivos com base no contexto cultural e histórico. Como uma aliança familiar e social. Tamar provavelmente era uma jovem de boa reputação e origem familiar estratégica. Mesmo não sendo israelita, ela era aceita por Judá, o que indica que ela fazia parte de um grupo com o qual Judá queria manter laços ou alianças. A decisão fazia parte da cultura patriarcal. Como era costume, o pai da família tomava as decisões matrimoniais dos filhos, principalmente do primogênito. Judá estava simplesmente cumprindo esse papel tradicional. Tem também o fator da importância do primogênito. Como Er era o filho mais velho, ele deveria formar uma família e dar continuidade à linhagem de Judá. Escolher uma boa esposa para ele era uma decisão estratégica e essencial para manter a descendência da tribo. Infelizmente, não sabemos como era a relação entre Er e Tamar, porque o texto bíblico não entra nesses detalhes. O que sabemos é que, pouco depois do casamento, como a Bíblia diz em Gênesis capítulo 38, versículo 7, que Deus julgou Er como mau aos seus olhos e o matou. E aí começa o grande mistério. A Bíblia diz, de forma direta e sem explicar muito, que Er era mau aos olhos do Senhor. Mas, o que ele fez de tão errado? A Bíblia não dá detalhes. Isso faz com que muita gente se pergunte, será que foi algo moral, espiritual, ou relacionado ao modo como ele tratava Tamar? Seja qual for o motivo, o fato é que Deus julgou a atitude de Er como algo inaceitável. E, naquela época, havia um costume muito forte entre os hebreus chamado levirato, que era quando um homem morria sem deixar filhos, o irmão mais novo deveria se casar com a viúva para gerar descendência no nome do irmão falecido. Então Judá deu Tamar a Onã, o segundo filho. Mas Onã se recusava a cumprir esse dever. Ele até se deitava com Tamar, mas impedia que ela engravidasse, pois não queria gerar filhos que seriam considerados de seu irmão falecido. E, assim como Er, Onã também foi morto por Deus. Mais uma vez, um julgamento divino direto. Judá, com medo de perder também seu terceiro filho, que se chamava Selá, evita dar Tamar a ele como esposa. Tamar então disfarça-se de prostituta e, sem que Judá a reconhecesse, consegue engravidar do próprio sogro. Mas essa é uma história de outro vídeo que temos aqui no canal, sobre quem foi Tamar, a nora de Judá. Voltando para Er.
Fora da Bíblia, existe alguma tradição cristã ou judaica que tenta explicar como exatamente Er morreu ou qual foi seu pecado? A resposta é: sim. Existem tradições e interpretações antigas, principalmente no judaísmo rabínico, que tentam preencher essas lacunas. E, ao longo do tempo, alguns cristãos também passaram a considerá-las como possibilidades. As tradições judaicas, especialmente em textos do Midrash e do Talmud, alguns rabinos tentaram explicar o motivo pelo qual Er foi considerado mau. A explicação mais comum nesses escritos é a seguinte: Er não queria engravidar Tamar. Ele teria derramado o sêmen no chão, para que ela não tivesse filhos, porque não queria que sua beleza se estragasse com a gravidez. Ou seja, ele tinha um comportamento semelhante ao de Onã, que fez isso de forma explícita depois, e também foi punido por Deus. Os rabinos interpretam que Er já tinha essa atitude egoísta e pecaminosa antes de Onã. Esses textos também enfatizam que o pecado de Er foi motivado por egoísmo e impureza moral, embora a Bíblia não diga isso diretamente. E uma curiosidade é que a tradição judaica muitas vezes conecta os pecados de Er e Onã como sendo da mesma natureza. Um tipo de rebeldia contra a ordem divina de multiplicar e formar uma descendência. Já nas tradições cristãs antigas, não há uma tradição canônica que explique exatamente como Er morreu ou qual foi seu pecado. A maioria dos comentaristas cristãos ao longo da história simplesmente reconhece que a Bíblia quis mostrar que a maldade de Er era grave, mas não deu detalhes por escolha divina. Porém, alguns teólogos e estudiosos cristãos, especialmente na Idade Média, citaram essas mesmas tradições judaicas como possíveis interpretações. Embora sempre deixando claro que não se trata de doutrina bíblica, e sim de tradição extra-bíblica. Mesmo que a Bíblia não diga como Er morreu, a sua morte mostra algo muito importante. Deus vê o que está escondido no coração. A história serve como alerta e também como um lembrete de que nem tudo que a Bíblia não explica com detalhes está ali por acaso. Muitas vezes o silêncio também ensina. Mas, há uma pergunta curiosa sobre a morte de Er e seu irmão Onã. Por que Deus, em alguns casos, punia com a morte imediata, como fez com Er e Onã? A Bíblia diz que tanto Er quanto Onã, filhos de Judá, morreram subitamente por decisão direta de Deus. E por que uma punição tão imediata? Vamos por partes. Primeiro, porque eram exemplos importantes para a história de Israel. Naquele momento, Deus estava formando um povo santo, e as primeiras gerações que dariam origem às 12 tribos de Israel precisavam ser tratadas com seriedade. Er e Onã estavam diretamente ligados à linhagem de Judá, a tribo da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Então, suas atitudes afetavam não apenas sua família, mas o plano maior que Deus estava construindo. Segundo, porque Deus via o coração e julgava com justiça absoluta. Er foi chamado simplesmente de mau aos olhos do Senhor. O que indica que sua maldade não era superficial, mas algo profundo e persistente. Mesmo sem sabermos os detalhes, Deus sabia exatamente quem ele era por dentro. E Deus não se engana. Da mesma forma, Onã desprezou um dever sagrado. Ele deveria gerar filhos para seu irmão falecido, conforme o costume do levirato, mas deliberadamente sabotava essa missão por egoísmo. Ele queria os privilégios de estar com Tamar, mas sem responsabilidade. E Deus deixou claro que isso era pecado diante dele. Terceiro, porque Deus queria mostrar que não aceita desrespeito ao propósito da vida. O povo de Deus estava apenas começando sua caminhada. Deus usou esses momentos como alertas sérios para mostrar que ele é santo, justo, e que não tolera atitudes que vão contra o propósito da criação da vida e da responsabilidade familiar. Essas punições não eram comuns em todos os tempos, mas em momentos específicos, Deus intervinha com rigor para estabelecer princípios que precisavam ser levados a sério. Esses e outros episódios no Velho Testamento mostram que em momentos-chave da história espiritual, Deus agiu com rigor como sinal claro de sua santidade. Mas, isso ainda acontece hoje? Deus é o mesmo, mas agora vivemos no tempo da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Graças à misericórdia de Deus, podemos nos arrepender, mas respeitar a santidade de Deus, que continua a mesma, e lembrar que nossas escolhas têm consequências espirituais, mesmo que nem sempre imediatas. Então, a morte de Er e Onã pode parecer dura, mas ela ensina verdades importantes.
Deus vê tudo, até o que ninguém vê. Deus valoriza a vida, a pureza e a responsabilidade. Deus não aceita atitudes egoístas que destroem o plano que Ele quer construir. Mesmo quando não entendemos tudo, podemos confiar que Deus é justo. E para finalizar a história de Er, vemos 5 lições que podemos aprender com esse estudo sobre Er. Primeira lição: nossas atitudes têm consequências. Mesmo sem muitos detalhes, vemos que Deus se importa com o nosso caráter e ações. Segunda lição: a obediência a Deus vale mais do que costumes sociais. Terceira lição: Deus não precisa de perfeitos. Ele cumpre seu plano até por caminhos inesperados. Quarta lição: não julgue pela brevidade da história. Personagens pequenos trazem grandes mensagens. E quinta lição: mesmo quando tudo parece errado, Deus continua no controle. A história de Er pode ser curta, mas tem muito a nos ensinar. Às vezes, Deus nos alerta de formas que não entendemos logo de cara. Mas quando a gente para refletir, percebe que tudo tem um propósito. E então gostou de conhecer mais sobre o personagem misterioso chamado Er? Deixe seu comentário. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo novo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta de estudar a Palavra de Deus. Aproveite também para assistir o vídeo que irá aparecer agora na tela. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.